Opa, começando aqui, vamos ver. Convidando aqui o nosso missionário. Mas, rapaz, ele já entrou. Já, Rapaz, você tá ligeiro, viu? tô aqui já, preparado Ah, já. e eu Tava só aqui, esperando. rapaz, será que eu vou ter problema aqui, que eu nunca fiz live na minha vida? A sua câmera, ela tá deitada. Tem como se eu... Acho que é a sua, Jefferson, que tá. A minha tá em pé. É a minha? Então eu vou corrigir É, agora, só um momento, viu? olha aí. Pronto. Pronto, corrigiu. Pronto. Para quem está chegando aí, já temos um pessoal aí, ó. Seja muito bem-vindo. Ai, meu Deus, a minha câmera aqui tá. Pronto. Acho que tá bom assim, tá? Tá. Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouco aqui. Vamos lá. Pronto, melhorou? Samuel, melhorou? Melhorou, tá de boa. Pronto. Pessoal, você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Essa é a nossa primeira de tantas lives, se Deus quiser, né? Bem, Amém. esse é o nosso papo missionário. Olha aí que bênção, né? E para você que está chegando, o objetivo dessa live é falar especificamente sobre missões. Missões e missionários, certo? Falar e trazer missionários que estão atuando no campo missionário. Falar sobre projetos missionários, trabalhos evangelísticos e buscar incentivar a obra missionária, trazendo ideias, estratégias, formas de contribuir com a obra do Senhor. Amém? Graças a Deus por isso. Então, sejam bem-vindos, Samuel. Seja muito bem-vindo, cara. Esse é o nosso primeiro convidado aqui do Papo Missionário. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para você, meu querido amigo, irmão e missionário, é que você se apresente, tá certo? Fique à vontade, pode se apresentar aí. Quem és tu, missionário? Como o Jefferson já falou, meu nome é Samuel, tenho 23 anos de idade, sou natural da Paraíba, sou da primeira igreja batista em Mamanguape, e estou atuando no projeto Cristolândia. É um projeto da Junta de Missões Nacionais, e é basicamente isso. Aqui, esse é um pouco da minha apresentação. Amém. Você falou aí E que atua deu no para entender projeto direito que chamado Cristolândia, né? tá cortando a internet, tá de boa, o pessoal tá ouvindo direito. Eu acredito que o pessoal pode até falar aí. Pessoal, vocês estão ouvindo bem a gente? A internet tá legal, tá cortando, como é que tá? Vocês poderiam dar um retorno aí pra gente, por favor? Tá travando, a sua câmera tá travando, Samuel. O pessoal tá falando aqui. Mas eu tô Deu para pensando que tá entender ok. um pouco aí da minha Um outro, apresentação, uma pessoa. se ficou alguma coisa que vocês não entenderam, que queira que eu repita, pode dizer aí que eu falo novamente. O pessoal está dizendo ali que o som tá bom. A câmera de Samuca tá travando. O irmão Josenildo tá dizendo. É minha internet também. A minha É, internet aqui tá chovendo bastante aqui em Recife, aí internet pensei no muito sítio nisso, viu? principalmente tá um pouco ruim. Mas a gente vai conversando aqui e vai dar certo em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus não vai travar, não. Vai Mas, não. Samuel, você falou a sua idade, a igreja local que você pertence e
o projeto que você participa, que é o Cristolândia, não é isso? Que Isso. é das Juntas de Missões Nacionais. Não é isso, meu querido? E Isso já que mesmo, você isso mesmo. falou, amém. Vamos falar um pouco sobre o projeto que você atua? Qual o público-alvo específico que você trabalha aí junto dentro desse projeto? O projeto ele atua diretamente com pessoas que estão em vulnerabilidade social e com um estado de dependência química, com codependentes e dependentes químicos. É basicamente essas pessoas que vocês enxergam, que estão no meio da rua, que estão sob o uso de drogas, que vocês, quando passam nas praças, em qualquer lugar que seja, vocês podem encontrar. O público-alvo desse projeto Cristiolândia é basicamente esse. São codependentes e dependentes químicos, pessoas que estão em vulnerabilidade social. Amém, meu irmão. Amém. E qual é a forma de trabalho de vocês? Como é que vocês atuam? A gente trabalha diretamente com esse público porque a gente entende o seguinte: essas pessoas que estão na margem da sociedade são pessoas que são importantes para Deus, pessoas que são valiosas diante de Deus também. E a gente trabalha com elas no período de para ressocializá-las novamente na sociedade. Porque, querendo ou não, a droga, ela atinge várias áreas de nossa vida, da vida de quem é usuário. Que, por exemplo, perde a dignidade, o caráter, o respeito à sociedade novamente, perde o vínculo familiar. Enfim, a droga é muito devastadora. Essas pessoas que estão em vulnerabilidade social, e são muitos, são várias áreas da vida delas são atingidas devido ao uso de drogas. Então, nosso trabalho é trabalhar com essas pessoas num processo de ressocializar novamente a sociedade, dando o caráter novamente que ela perdeu, a dignidade que ela perdeu, colocar ela também no, no mercado de trabalho. Então, nós trabalhamos com esse público justamente para isso. Porque a gente entende que quem está lá em vulnerabilidade social não estão perdido a vida dela. É por isso que a palavra nos ensina, né? Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Então, a gente trabalha com esse público porque a gente entende que essas pessoas também são valiosas diante de Deus. E a gente entende também que Deus sim pode transformar as suas vidas. Então, basicamente, essa forma de trabalho que a gente tem. A gente oferece 2 anos de tratamento para essas pessoas e de forma totalmente gratuita. A gente não cobra nada da família. Então, a gente oferece 2 anos de tratamento para ela, um período de fase de desintoxicação e depois o período de fase de ressocialização, onde a gente já começa a trabalhar com ela, oferecendo os cursos com parceria com o Senai, aqui no Recife. Não somente aqui, mas quando a gente vai chegar também lá na frente mais, com contas cristãs que são espalhadas pelo Brasil. A fase de ressocialização para eles é um papel que a gente gosta muito, sabe? Por exemplo, essa semana mesmo teve um dos nossos acolhidos que foi em casa visitar sua família, resolver algumas coisas que precisavam ser resolvidas. E quando ele voltou para cá e passou feedback para a gente, disse: Cara, eu nunca pensei na minha vida dizer um não para droga. Hoje eu posso dizer um não. E como é gostoso dizer um não para droga. Glória a Então, Deus por isso, né, rapaz. então isso é muito bom, porque a gente vê os frutos que o trabalho que a gente está fazendo aqui, o empenho, a gente entende que a forma que a gente está trabalhando é a forma que Deus quer, sabe? E são vidas que estão sendo restauradas pelo Senhor, estão sendo transformadas pelo Senhor. Então isso alegra muito nosso coração. Ouvir uma pessoa que estava num estado de drogadição e hoje está aqui com a gente, sendo tratada por Deus, e dizer assim, ter o prazer, sabe? De dizer não para as drogas, isso é muito prazeroso, sabe? Isso, muito, muito mesmo. Então, a nossa forma de trabalho é essa. A gente trabalha com um período de desintoxicação, a gente também trabalha depois com um período de ressocialização, reinserindo essas pessoas novamente na sociedade. Amém. Rapaz, que coisa maravilhosa, né? A obra do Senhor, ela é fantástica, né?
E foi para isso que esse projeto dessa live foi criado, para que as pessoas conheçam os projetos que a igreja desenvolve, buscando alcançar pessoas que para a sociedade é dada como perdida. Pelo que eu entendi, vocês alcançam pessoas que estavam perdidas, ressocializam essas pessoas, trabalham e colocam ela novamente na sociedade, mas não somente isso. Vocês introduzem ela na sociedade, mas também trabalham para colocarem ela no reino dos céus, não é assim? E esse é um ponto muito fundamental que a gente trabalha aqui. Glória a Olha Deus, só, viu? olha só, a gente diz aqui, a gente não trabalha com uso de medicamentos nenhum. A gente não é uma casa terapêutica, a gente trabalha o que a gente diz o BO, que é Bíblia e oração. Todos os dias a Amém. gente tem devocionais, a gente tem cursos com os acolhidos, a gente tem discipulado, todos os dias, de segunda, de domingo a domingo. Todo dia é discipulado que a gente trabalha aqui com eles, todos os dias. Então, não é apenas uma vida que está saindo da margem da sociedade, é uma vida que está conhecendo a Deus, sabe? Isso é muito bom, é muito prazeroso, porque são pessoas que estão recebendo sua dignidade, que só é Deus que pode dar. Estão recebendo sua vida transformada, porque é só Deus que pode transformar. Estão recebendo Amém. oportunidade, porque nós temos um Deus que dá oportunidade para essas pessoas também, assim como ele dá para a gente. Então, a gente entende que o maior problema de um viciado, de um usuário de droga, não é a droga. O maior problema dele é o pecado, assim como o nosso maior problema também é o pecado. Então, são pessoas que estão assim, não apenas sendo tiradas da rua, mas também são pessoas que estão conhecendo a Deus, estão assim, tendo as suas vidas transformadas. Até que a palavra mesmo nos ensina, né? Lá em Romanos 1,16, que o Evangelho ele é o poder de Deus para a transformação. Então, como também uma pessoa que conhece a Cristo, ela é uma nova criatura. Ela, quando conhece a Cristo, a sua vida é transformada. Como você bem falou, Jefferson, não é apenas uma pessoa que está saindo da margem da sociedade. É uma pessoa que está sendo colocada também no reino dos céus. Amém. Que maravilha. Tem um pessoal que está chegando aí agora. Para você que está chegando aí, ó, eu estou aqui com Samuel Pessoa. Ele é um missionário, está atuando no campo, está atualmente no campo missionário. Ele é missionário da Junta de Missões Nacionais e atua no projeto Cristolândia, com a ressocialização de dependentes químicos. Amém? Então, seja bem-vindo a essa live. Compartilhe aí com outras pessoas para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Mas voltando aqui, Samuel, como foi que você conheceu esse projeto? Cara, eu sempre gostei de participar de projetos missionários. Quem me conhece na Paraíba, eu sempre participei dos projetos chamados DPIDR, que é Desafio Paraíba, Desafio Radical, organizado pelas Jubas da Paraíba, Juba Juventude Batista. E eles sempre estavam junto com a gente. E quando eu conheci o projeto Desafio Paraíba, os meninos que estavam lá sempre me deram muito apoio. E foi a partir do primeiro ano que eu participei, há 5 anos atrás, lá em Capim, o primeiro projeto que eu participei. Foi onde eu comecei a amar missões ali, posso dizer. Foi onde eu comecei a amar missões. E sempre fui essa pessoa de estar participando desses projetos. Em um desses projetos, eu conheci um missionário que era daqui, o Samuel, lá em Diamante, no Sertão. Eu fui para Diamante participar do projeto. Cheguei lá, conheci Samuel, meu xará, e a gente começou a conversar, né? Samuel começou a falar comigo sobre o projeto, com a forma de trabalho, como era. Cara, que massa, muito bom, muito legal, que top e tal, e benção demais. E começou o desejo no meu coração de um interesse para conhecer mais esse projeto que agora eu estou atuando. E beleza. Aí foi quando eu comecei a primeira parte do projeto. Depois, na consciência cristã, logo no início da pandemia, o que aconteceu? Eu fui para a consciência cristã. Chegou na consciência cristã, quem estava lá? Samuel. O Samuel dividiu o mesmo quarto que eu na consciência cristã. E a gente continuou a conversa do projeto. Aí foi quando eu me interessei mais ainda.
essa forma de interesse que eu tive. Agora falta uma coisa, eu ir conhecer o projeto pessoalmente. Eu vou dedicar uma semana assim para ir conhecer o projeto. Isso já vinha no meu coração o desejo de ir para o campo como missionário integral. Aí pronto, eu vim para cá e conheci o projeto pessoalmente, fiquei uma semana e disse, meu Deus do céu, e agora? E agora? Aí foi eu comecei também a seguir algumas cristãos espalhadas pelo Brasil, via a relevância do trabalho, via a importância do trabalho, as vidas sendo transformadas, sabe? Cara, a gente vê um antes e um depois de uma pessoa que estava na margem da sociedade, estava entregue às drogas. Aí pronto, meu coração começou a arder por isso. Aí foi o primeiro ponto que eu comecei a conhecer o projeto. Conheci basicamente dessa forma o projeto Cristolândia. Rapaz, uma vez que o coração é incendiado, tem volta mais não, viu? Meu querido, já que você falou como você conheceu o projeto, tem algumas pessoas que estão nos assistindo. E o objetivo é incentivar as pessoas a trabalharem em missões, contribuírem com missões, né? E aí eu quero perguntar a você também. Você falou aí como você conheceu o projeto. Mas e se eu, ou se alguém que está assistindo a live, ou que vai assistir depois, quiser participar, sentir o desejo no coração de contribuir da mesma forma que você contribui? Como é que essa pessoa ela faz para entrar em contato com esse projeto, com esse grupo, ou até mesmo com você, para buscar uma forma de contribuir? Pronto. É muito importante. Ah, uma das coisas que a gente sempre tem dificuldade aqui no projeto é a quantidade de missionários que a gente tem, sabe? E você, que é jovem, que é batista, e sua igreja está ligado à Convenção Batista Brasileira, e você quer ser um missionário de tempo integral, a gente chama de radical, é uma pessoa que deixa, sabe, tudo lá fora, dedica um ano da sua vida para poder estar servindo num campo de forma integral. Então, você que é jovem de 18 a 35 anos e deseja conhecer o projeto, dedicar a sua vida, um ano da sua vida servindo, atuando dessa forma, como a gente já falou, com o nosso público-alvo, que são as pessoas que são dependentes químicos, é só vir. Só vir, você pode vir passar uma semana aqui, conhecer o projeto de perto também, que isso é muito bom, você ter o primeiro contato de vir aqui e participar tanto como radical, como missionário de tempo integral, ou no voluntariado. Simples. Chegou aqui com a gente, entrou em contato com a coordenação, pediu a recomendação do seu pastor, a carta de autorização de recomendação, passa para a coordenação e você vem passar uma semana como voluntário, ou até mais também, ou como missionário radical, dedicando ano da sua vida para contribuir com o avanço do Reino de Deus, contribuir com a sua vida e investir em outras vidas também. Essa sim é uma das formas, se você quiser participar do projeto, tanto no voluntariado como também como missionário de tempo integral. Qualquer dúvida, se você tiver em relação a isso, é só me chamar aqui no direct mesmo depois, e a gente conversa sobre isso, eu explico melhor lá, eu posso tirar dúvidas se você tiver, enfim, qualquer dúvida em relação a isso, a forma de você participar diretamente com a sua vida, atuando aqui no campo, é só me perguntar. A gente conversa lá, a gente tira as dúvidas que você tiver. E também, qualquer coisa que tiver dúvida em relação ao projeto, é só chegar também, que a gente tira qualquer dúvida que você tiver. Amém, meu irmão. Pronto. Acabamos de falar sobre o projeto Cristolândia, que você trabalha, que você atua hoje como missionário em tempo integral, não é isso? Agora, vamos falar um pouco sobre o missionário, sobre o missionário Samuel Pessoa, o homem de Deus. Olha, eu vou dizer um negócio a você. Quando a gente começou a compartilhar essa live, que era com você, o pessoal, Samuel, conheço demais, é uma bênção, é uma pessoa que eu gosto.
Aqui tem um pessoal que lhe conhece, que gosta de você, que não é brincadeira não, viu? Mas, meu Amém. irmão, como foi que surgiu no seu coração esse desejo por missões? Como surgiu? Você falou um pouco de quando você conheceu esse projeto, seu coração ele ardeu, né? Mas é, missões, como isso surgiu no seu coração? Como foi que isso foi despertado em você? Como foi que Deus falou com você para atuar no campo missionário? Chamou você para a obra missionária? Jefferson, é uma das coisas que a gente nunca pode esquecer de qualquer missionário, de qualquer membro de igreja, que a igreja, a missão começa na igreja, é nossa igreja local. É na nossa igreja local onde a gente aprende sobre missões, é onde a gente contribui com missões. Então, na igreja eu posso dizer que foi o primeiro ponto de partida que o meu coração se deseja por missões, sabe? É na minha igreja local. A igreja local é um ponto muito importante. E todo e qualquer missionário não pode esquecer da sua igreja. E, além do mais, né, foi da igreja, sim, que através de líderes da juventude, aonde eles me chamaram, me incentivaram a participar dos projetos. Partindo da igreja e partindo dos projetos que eu já participei lá na Paraíba, foi quando meu coração, como falei anteriormente, começou a chamar por missões. Há 5 anos atrás, em janeiro, quando eu participei do primeiro projeto em Cap, de várias experiências que eu venci no projeto, digo, meu Deus do céu, como isso é bom. Como isso é bom. Como é bom partilhar do evangelho para as pessoas que precisam. Como é bom partilhar do evangelho das pessoas que estão necessitando do evangelho. Então, meu coração começou o desejo por missões a partir da igreja local e também a partir de projetos que eu participei, como DP e DR lá na Paraíba. Então, foi a partir desse negócio aí, a partir de participar dos projetos. E uma das coisas que a gente nunca pode esquecer também, que é de total relevância, é quando a gente lê as Escrituras Sagradas. A gente vê um Deus que é missionário, um Deus que se importa com missões, um Deus que vocaciona aquele Ah, que tem um chamado missionário. Então, é a partir da leitura bíblica também, onde a gente recebe a ordem de Cristo de ir discipular, de ensinar, sabe? É a partir dos textos bíblicos que entra no nosso coração como um chama, que, sabe, que de tal forma nos faz pensar, que nos faz entender que Deus, sim, ele tem um coração missionário. A missão está no coração do próprio Deus. Então, a partir dos textos bíblicos, a gente começa a entender que o que vale a pena é anunciar o Evangelho. O que vale a pena é dedicar a nossa vida em partilhar o Evangelho. Então, é amém. basicamente essa ideia, sabe? De entender que a partir da leitura bíblica, a partir do nosso, a partir do nosso relacionamento com Deus, a partir da igreja local, que a gente é ensinado de acordo com a palavra, que o nosso coração começa a ter o desejo por missões. Amém, meu irmão. Que bênção. E é por Glória a isso que é Deus muito por isso. importante. E é por isso que é muito importante, né? Os líderes das igrejas, pastores, líderes de juventudes, promotores de missões, departamento de missões, isso é muito importante ensinar para os membros da igreja e como de total relevância, sabe? Incentivá-los, ensiná-los o público, a igreja entender que o seu papel como igreja é anunciar o evangelho. Anunciar o evangelho para aqueles que precisam ouvir do evangelho. No caso, todo mundo precisa ouvir do evangelho. Então, nós temos que propagar o evangelho. Nós temos que dedicar nossa vida em prol do evangelho. Somos alcançados, justamente isso, para alcançar nossas vidas. Nós somos abençoados para abençoar. Entender que nós somos feitura de Deus, criada em Cristo Jesus, para realizar as boas obras que Ele preparou de antemão para que eu e você pudesse realizar. Glória a Deus.
Amém, meu irmão, é isso mesmo. O irmão Mário está botando aqui, fomos alcançados para alcançar. Essa é a frase que eu tenho meditado nesses últimos dias. Aí você falou, fomos abençoados para abençoar. E aí eu também me lembrei de uma frase que eu ouvi de um pastor que eu amo muito, né? Se eu não me engano, a frase correta é essa. O evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. É bênção, viu? Glória a Deus por isso. Como foi o processo até você estar no campo? Você sentiu esse desejo no coração, Deus colocou isso no seu coração, mas até você estar no campo, até você chegar no local onde Deus te quer trabalhando, tem um processo, não é isso? Como foi esse processo? Como foi o processo até você chegar no campo missionário e atuar literalmente como missionário na obra do Senhor? Eu começo a falar desse. Eu posso dizer que todo o processo começou com o serviço da igreja local, sabe? O serviço da igreja local, posso dizer que também foi o meu preparo para poder estar no campo hoje. O serviço na igreja local, sabe? E foi a partir desse serviço com a igreja local e poder estar atuando como liderança da juventude lá da igreja, incentivar os jovens a poder estar fazendo visitas de casa em casa, incentivar os jovens também a poder estar juntos, a gente estudando a palavra. O processo de tudo começa na igreja local. E da igreja foi onde eu fui recebendo um preparamento de amigos também, de poder estar juntos, me discipulando, e estar me acompanhando também, pessoas que amam missões, pessoas maduras também, que estavam do meu lado. Isso é muito importante, sabe? Estar ao lado de pessoas que nos incentivam, pessoas que estão nos aconselhando quando a gente precisa ser aconselhado, quando a gente precisa ser discipulado, quando a gente precisa de um puxão de orelha. Então, pessoas maduras, vale muito a pena a gente estar junto. Pessoas maduras vale muito a pena porque tem muito a que nos ensinar. Então, todo o processo começou na igreja, com amigos que estavam me discipulando. E foi da igreja também que eu recebi o chamado para estar aqui. Eu lembro muito bem que uma das séries que a gente estava fazendo na igreja, né? Até você participou também, trazendo o tema como idolatria, que você foi lá, trouxe para a gente sobre o tema. Então, naquele plano de voo ali, naquele projeto na igreja, foi onde eu recebi o meu chamado para estar aqui. Certo dia, a gente convidou uma das pessoas que sempre contribuiu lá com a igreja, no ensinado da CRU, chamado Lucas Martins. Lucas Martins começou a falar sobre um tema que a gente tinha levado para ele trazer para a gente, que era planejamento de vida, carreira e futuro. Lucas, por ser missionário, ele abordou logo na perspectiva de missionário, de servir no campo como missionário de tempo integral. Então, a partir desse momento que Lucas começou a falar sobre o tema e trouxe um texto de Romanos, capítulo 14, verso 8, diz: se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morreremos para o Senhor. E que vivamos, que morramos, pertencemos ao Senhor. Lucas abordou muito bem, sabe, esse tema aí. Lucas falou uma frase de um missionário chamado Jim Elliot, que essa frase, quando eu ouvi, meu amigo, eu não sei nem o que fazer, não sabia nem o que fazer no momento. Sei que meu coração estava derramado naquele momento ali. Porque eu já tinha um desejo de vir para o campo como um missionário de tempo integral. E eu estava orando por isso. E a frase diz o seguinte: por que esperar por uma voz, se nós já temos um verso? Amém. Aí pronto. Depois que eu vi essa frase, foi no coração. Eu disse, e agora? Repita essa frase em nome de Jesus. A frase diz o seguinte: por que esperar por uma voz, se já temos um verso? E eu comecei a pensar sobre isso. Meu Deus do céu, e agora o que eu faço? O que eu faço? Fiquei nessa. Retornando para casa, eu chamei
um dos meus amigos que sempre me ajudou. Ele disse, ei, preciso conversar contigo. Cara, é o seguinte, tem jeito mais não, eu vou pro campo. Eu vou pro campo de forma integral agora. Aí foi onde ele me aconselhou sobre isso. E eu fiquei, meu Deus, e agora? Desabafei com ele, conversei com ele. E nessa conversa atrás do ônibus foi onde foi muito bom o ponto de partida, sabe? Todos os moedos que eu tenho, que eu já passei, essa pessoa sabe. Então, ele também foi uma pessoa muito importante no meu chamado, sabe? Uma pessoa que também estava ao meu lado para me aconselhar, para me discipular. E aconteceu que depois eu fui conversar com o dirigente da congregação lá de Pitanga da Estrada, onde eu faço parte. E lá na congregação, eu chamei ele, conversei com ele, disse, olha, vou pro campo, disse, eu queria que você me aconselhasse em relação a isso. Estou com muito desejo de ir, e agora, o que a gente faz? Por ser uma pessoa que estava me acompanhando como o meu líder, eu sempre busquei aconselhamento dele, sabe? Foi onde ele disse, eu apoio a sua ida para o campo, eu conto com a minha ajuda, conto com o meu apoio, conto com as minhas orações, conto com as minhas contribuições. Eu disse, amém, muito obrigado mesmo. Aí pronto. Aí fui falar com o pastor, recebi a bênção do meu pastor para vir e pronto. A partir desse processo de pedir aconselhamento dos meus líderes para poder estar aqui hoje. E depois foi onde eu vim conhecer o projeto pessoalmente, como eu falei antes, como eu já falei antes. E quando eu cheguei aqui, foi onde eu disse, é aqui meu lugar. É aqui que Deus tem me chamado para poder estar. Então, todo o processo para poder estar aqui no campo foi basicamente esse. E para conversar com a família. Dizer para minha mãe que ia para outro estado, trabalhar com dependentes químicos. A primeira coisa que eu vi da minha mãe foi assim, tu tá ficando doido. É bem essa a reação mesmo, viu? Tu tá ficando doido. Receber do meu pai, tu vai para onde? Assim, e agora? Eu não quero vir para o campo com esse sentimento dos meus pais. Eu comecei a orar. Em relação a isso. Foi uma das coisas que foi tranquilizando, minha mãe ficou com o coração mais tranquilo, meu pai ficou com o coração mais tranquilo. E todo esse processo de contar para a família e receber de algumas partes algumas respostas que a gente não queria ouvir, mas também faz parte do processo. E basicamente foi isso. Todo esse processo para eu poder estar aqui no campo, de apresentar para a igreja a ideia, de apresentar para a igreja que estaria vindo para o campo, participar do projeto Cristolândia, de levantar parceiros para poder estar aqui. Então, todo esse processo de poder estar aqui foi basicamente da igreja local, parte da igreja local, todo o preparamento. Em seguida, receber na igreja local, o chamado para vir para o campo. Da igreja local, receber aconselhamento dos meus líderes e da igreja local também receber o apoio daqueles que estariam orando pela minha vida, daqueles que estariam contribuindo para o meu chamado. A gente percebe que tudo parte da igreja local. Então, a igreja local é o ponto de partida para a gente começar tudo. É o chamado, a dedicação, o serviço, tudo começa na igreja local. Então, todo esse processo parte de irmãos que estavam na igreja local. Amém. Glória a Deus por isso. Meu querido, que bênção. Louvado seja Deus, principalmente pelos irmãos que foram usados por Deus para te incentivar, para te apoiar e que continuam orando por você até hoje, porque isso é muito importante, continuar recebendo esse apoio por parte da igreja local, dos líderes, dos amigos, dos irmãos, da família, é uma bênção.
Para finalizar essa sua parte aqui sobre missionário, sobre você, conte um pouquinho para a gente como é que Deus tem te usado nesse projeto. O que é que você faz nele? E quais são os frutos desse trabalho que você tem feito aí? E um pouquinho de nada, quais são os desafios de um missionário no campo? Quais são os desafios que você teve que enfrentar a partir do momento que se tornou um missionário na obra do Senhor? Eu posso assim dizer que durante esse tempo que eu estou aqui, de 1 ano e 5 meses já no campo, de certa forma eu posso dizer que Deus tem me usado para abençoar outras vidas. Como eu falei, nós somos abençoados para abençoar. Uma pessoa que estava no estado de drogadição, que estava às margens da sociedade, são pessoas que precisam ser ouvidas para saber a realidade delas. Porque lá fora, a sociedade não quer saber. A sociedade trata mal eles. Quando vê uma pessoa que está na calçada, quando vê uma pessoa que está no banco de praça, é basicamente virando roxo, como se não tivesse ninguém ali. Ou com medo de tal pessoa, por conta da violência que a gente encontra hoje na nossa sociedade. Então, uma das coisas que tem sido muito relevante e tem sido muito bom aqui é a questão do discipulado. O discipulado sabe, é tão gostoso discipular alguém, é tão gostoso a gente participar do processo discipulado dos acolhidos aqui, porque é a partir do discipulado que a gente vai chegar nos frutos. Então, o momento de IRD e criar o relacionamento discipulador com eles é bom porque é onde a gente começa a encontrar. A gente começa a conhecer primeiramente a história de vida deles, as suas dificuldades, os seus objetivos, onde a gente começa a levantar essas pessoas de ter expectativas de vida, de ter projetos, de ter sonhos. Então, o momento de conversa com essas pessoas são muito bom. Diretamente, Deus que tem me usado para poder acompanhar essas pessoas. Onde toda pessoa, todo cristão, todo recém-convertido, ele precisa de acompanhamento. Todo mundo precisa de acompanhamento. Então, o momento de acompanhamento com os meninos discipulados, diretamente posso te dizer que Deus tem me usado, sabe? Porque é onde vem os frutos. Começa do discipulado para a gente ver o fruto no final. Então, os frutos do projeto, a gente vê desse trabalho que a gente tem feito, são pessoas que estão sendo agora ressocializadas, sabe? Eu cheguei aqui num projeto e conheci algumas pessoas que já estavam assim, há 4 meses, 5 meses. E eu tive a oportunidade dada por Deus de poder acompanhar algumas pessoas que têm idade de ser meu pai, mas que de certa forma Deus nos capacita para poder, Deus de certa forma nos capacita para poder acompanhar eles. Então, Jefferson, os frutos desse trabalho são pessoas que estão sendo ressocializadas, estão tendo sua dignidade novamente, o seu caráter sendo transformado, a sua vida sendo transformada, sabe? Porque, como eu te falei, como a gente falou logo no início, não são apenas pessoas que estão sendo agora tiradas da margem da sociedade, são pessoas que agora estão conhecendo a Deus e que estão entrando no seu reino. Então, quem quiser mais saber sobre os frutos do trabalho, é muito importante você seguir a página do nosso projeto, que é @Cristolândia Pernambuco. Lá você vai ver todo o testemunho. Inclusive, eu postei agora há pouco, aqui nos meus stories do Instagram, um dos nossos acolhidos. Uma pessoa que estava
lá, entrega as drogas, sabe? Entrega as drogas. Hoje ele está aqui comigo e está aqui no projeto. E eu tenho acompanhado ele de perto. Passei um tempo discipulando ele no meu pequeno grupo, mas agora ele avançou de fase e está indo para outro grupo. Foi para outro grupo. Então, com a vida dele, de Luiz Felipe, é um dos nossos acolhidos, ele foi resgatado em uma operação que a gente chama Jesus Transforma. Ele foi acolhido do projeto, está aqui com a gente no projeto. Se você vê o antes e o depois de Luiz, é outra pessoa. Não somente de Luiz, mas também dos acolhidos que estão aqui. De alguns que já foram para casa, e alguns que já estão ressocializados. Um dos exemplos é Ian. Ian é da Paraíba, é lá de Ibiri. Ian estava lá, envolvido com tráfico, usando droga, enfim. Estava perdido. A gente pode dizer que estava perdido. Ele estava morto em seus delitos e pecados. Mas Cristo, por sua grande misericórdia, resgatou a vida de Ian, trazendo Ian aqui para o projeto. Ian aqui teve a oportunidade de ser acompanhado, de ser discipulado pela gente. E eu tive muito o prazer de participar de uma boa parte do tratamento de Ian junto com ele. E hoje Ian, ele fez um curso aqui no projeto. Hoje ele está ressocializado na sociedade. Hoje ele trabalha como barbeiro no curso que ele fez aqui. Então, já tem seu salão de barbeiro. Então, velho, são os frutos como esse. Não somente Ian, mas também de outros como seu Carlos. Seu Carlos estava aqui com a gente, estava com um casamento totalmente destruído, como também estava entregue às drogas, mas seu Carlos veio com o projeto, foi tratado aqui num projeto, hoje ele está lá. Sabe que uma das maiores bênçãos que a gente recebe deles é o feedback, de receber uma foto deles com a família, e tá agora junto, de bem com a família, e bem com seus filhos, Glória a Deus. agora no mercado de trabalho novamente. Então, o fruto do projeto que a gente vê, do trabalho que está sendo feito, é muito relevante, sabe? E isso alegra muito nosso coração. Porque, sabe, o nosso papel, o nosso salário como missionário, são essas vidas. São essas vidas que estão sendo ressocializadas. Nosso salário é esse. É saber que eles estão bem. Estão bem não apenas com a sociedade, mas principalmente estão bem com Deus. Então, o nosso trabalho, os desse trabalho, eu posso dizer que são pessoas que estão sendo ressocializadas novamente na sociedade. Estão bem com Deus. E o nosso salário como missionário é esse. Amém. Que bênção, meu irmão. Glória a Deus. Esse é o Evangelho poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que por meio da sua igreja atua transformando vidas, mudando vidas. É incrível como Deus trabalha, como Deus usa seus missionários, seu povo, sua igreja para alcançar os que ainda não foram alcançados. Louvado seja Deus por isso. Missionários têm Ô, dificuldade? Jefferson, justamente, só para antes de entrar para esse ponto, eu vi aqui um, Comentário? uma fala de José Nildo, pedindo para contar uma experiência que eu já vivenciei aqui no campo. Só para aproveitar a fala de alguns acolhidos que eu citei. Só para fazer uma observação bem rapidinho aqui, eu acho que o Instagram tem um limite de live de 1 hora. Nós já estamos com 40 minutos. Se acontecer de se Pronto. estender, e eu acho que vai, aí eu vou salvar essa live e vou chamar você novamente, tá certo? Para a gente dar continuidade, tá bom? Beleza? Tudo Pode certo. continuar. Tá, né? Pronto. Nildo tá aqui ainda, Nildo tá, não tá? Olha aí, Eu Nildo. acredito que Vou começar a contar agora. perguntaram aqui se a gente era irmãos. Somos irmãos em Cristo, mas não biológicos. Wilson, nós também amamos você e sua família. Teve um pessoal que trabalha aqui comigo que entrou e disse que vinha e veio mesmo, minha mãe. Minha esposa também está acompanhando. Um abraço para todos vocês que estão acompanhando aqui. Que Deus abençoe. Pode continuar. Pronto.
Uma das experiências que eu tive aqui no campo foi com um dos nossos acolhidos, que é Luiz Felipe. Luiz estava com muita dificuldade de relacionamento com os acolhidos aqui do projeto, em relação a discussões que acontecem geralmente entre eles, de algumas coisas que ficam assim, sabe? Porque tudo é, tipo, tiração, tudo é com olhar de malícia, porque é isso que eles viam lá fora, sabe? E eu chamei Luiz, disse, Luiz, uma das coisas que a Bíblia nos ensina a fazer é orar por aqueles que nos perseguem. É orar até por nossos inimigos. Então, disse, Luiz, é o seguinte, a gente vai entrar num propósito de oração em você aqui. Então, nós vamos orar durante uma semana. Ouvindo, Gerson, bem? Tá travando muito. Agora voltou, tinha travado, agora voltou. Pode Voltou. continuar. Aconteceu que, quando nossos acolhidos aqui, estavam tendo alguma dificuldade de relacionamento, né? E meia isso eu chamei ele pra gente entrar num propósito de oração durante uma semana por essas pessoas que eles estavam com dificuldade de relacionamento. E o que aconteceu? Aconteceu com que a gente começou a orar. A gente começou a orar durante uma semana, todos os dias, de 6 horas, a gente vai estar junto. Você faça uma lista da dificuldade que você está tendo para a gente orar. E com isso a gente começou esse propósito de oração. E é uma semana, Deus é tão bom. Deus é tão bom que ouviu nossas orações. Os meninos que estavam com dificuldade de orar, de falar, começou a pedir perdão para ele, e ele também começou a pedir perdão para os meninos. E relacionamentos foram, sabe, ficando tranquilos. Eu disse, meu Deus do céu, como é bom, sabe? Viver isso, aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, por meio de que o Senhor tem ouvido nossas orações também. Uma das coisas que também, que eu nunca vou esquecer, logo no início, quando eu cheguei no Radical, aqui no campo, foi de uma pessoa que estava em situação de rua. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a fazer amizade com o pessoal, né? Aí a gente começou a conversar e tal, saber quem são eles me conhecerem, pra gente ganhar pra gente, pra ter ele a nosso favor. Então, com os moradores de rua, a gente começou a conversar, né? Eu, Gabriel e Fabrício, que estão os 3 missionários que estão aqui. E o que aconteceu com isso? Aí, certo dia de tarde, a gente estava limpando a frente do alojamento que a gente fica lá na cidade, aí no centro do Recife. Esse cara chega pra gente e diz, olha, eu quero entregar minha vida a Jesus. Aí eu disse, se você quer entregar sua vida a Jesus, eu quero me entregar minha vida a Jesus. Aí eu disse, Gabriel, Fabrício, vem cá. Aí chamei eles dois, olha, Rafael quer entregar a vida dele a Jesus. A gente vai orar por ele agora. Aí foi onde a gente, juntos, a gente orou pela vida de Rafael. Rafael entregou a vida dele a Jesus. E, sabe, isso é uma experiência tão boa que a gente vivenciou nesse dia. De a gente poder ver. E eu posso dizer que a maior experiência, as maiores experiências que eu tenho vivenciado aqui no projeto é no meu dia a dia. Porque no meu dia a dia eu vejo os milagres de Deus aqui. Porque essas pessoas que estão aqui hoje são milagres de Deus. São milagres de Deus. Então, Amém. é basicamente isso, sabe? As experiências no pouco que a gente teve aqui. E sobre as dificuldades que você me perguntou, os desafios que eu já vivenciei, uma das coisas que a gente pesa muito como ensinar a deixar de um estado para o outro é a questão familiar, sabe? De ficar longe da família, e principalmente para mim, que sou muito apegado, que minha família é muito grande, entrei isso com um pouco de dificuldade, porque é meu primeiro ano.
E primeiro ano que eu fiquei longe de casa foi esse ano agora, passar virada de ano, longe da minha família. Então, isso para mim, eu posso dizer que foi um pouco de dificuldade. Mas a maior dificuldade que eu posso dizer, assim, que a gente enfrenta é com a gente mesmo, sabe? A gente não se relaxar com aquilo que Deus nos chamou para fazer, a gente dedicar a nossa vida em relação àquilo, fazer o trabalho com dedicação, fazer o trabalho com compromisso, com relevância. Então, são dificuldades que a gente encontra no campo, mas a dificuldade que a gente encontra, ela não é comparada com os frutos que a gente vê. Amém, meu irmão. Na verdade, não são poucas as dificuldades de qualquer missionário na obra, né, meu irmão? Muitas são as dificuldades, muitas são as provações, mas o Senhor que chamou, que capacitou e enviou é aquele que dá o sustento, que dá a vitória, que está conosco em todos os momentos. E isso é bênção, né? Mas agora a gente vai passar para o próximo tópico, que é falar sobre missões em si, né? O tema dessa live é: vale a pena investir em missões? Então, acho muito importante nós falarmos um pouco de missões, né? E agora, eu quero também perguntar àqueles que estão na live agora, os que estão online, tem 15 pessoas online, tem uma galera fiel aí com a gente, e também para as próximas pessoas que vão assistir. Eu faço um questionamento para você. De que maneira você tem contribuído para a expansão do reino de Deus, para a proclamação e pregação do Evangelho? Porque para nós que somos cristãos, membros do corpo de Cristo, nós temos um chamado. A igreja de Cristo, ela tem um chamado. Ela tem uma tarefa. E que tarefa é essa? Aí nós vamos lembrar das ordenanças de Cristo, no Evangelho de, de Marcos, no capítulo 16, não é isso? Em que Jesus dá a sua ordem ali, dizendo: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, todavia quem não crê será condenado. A ordem aqui é clara, né? Vá e proclame o Evangelho. Para quem é essa ordem? Para os discípulos de Cristo, para aqueles que são membros do corpo de Cristo, para a igreja do Senhor. Essa ordem é clara. Da mesma forma, em Mateus 28, nos versos 19 e 20, Jesus ele também dá outra ordem parecida com essa. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Qual é o destaque aqui? Jesus dá uma ordem clara: vão e façam o quê? Façam discípulos por toda a terra. O chamado de Deus, o chamado de Cristo é um chamado geral para toda a igreja. É um chamado para ir, para proclamar o Evangelho, para que o reino do Senhor venha a ser expandido, pessoas sejam salvas, para fazermos discípulos. E essa tarefa não é de um, não é de dois, é de toda a igreja. Afinal de contas, Cristo deixou bem claro o nosso dever. Vós sois o sal da terra. Mateus capítulo 5. Nós temos que salgar e dar sabor a essa terra insípida e sem gosto. Jesus também disse: vós sois a luz do mundo. E o grande questionamento é: você tem contribuído para missões? Você tem evangelizado? Você tem cumprido a ordem? Tem sido um discípulo obediente e atento à voz do Senhor e obedecido à sua voz? Como o diácono Mailton bem deixou claro aí, falou, né? Fomos alcançados para alcançar. Meu querido missionário Samuel, queria só fazer esse parêntese aqui, porque essa frase ela tem estado na minha cabeça nesses últimos
essa última semana, nesses últimos 15 dias, fomos alcançados para alcançar. Fomos abençoados, somos abençoados para abençoar. Essa é a verdade. A verdade também é que Deus, ele não nos chamou para ficarmos inertes. Deus, ele não nos chamou para ficarmos parados, para tomarmos o nosso assento em dias de culto durante a semana e ficarmos lá, ir para casa, de casa para a igreja, não participar das atividades, não participar dos projetos, não evangelizar, não ser uma carta aberta, não ser testemunha, não ser luz, não ser sal, não. Nós temos um chamado. Nós somos chamados para fazer discípulos. Fomos chamados para apregoar o Evangelho, para proclamar o Evangelho das Boas Novas. Né? Fomos salvos para proclamar a salvação. Né? Fomos alvos do poder de Deus, vivemos em novidade de vida, e nós devemos viver essa novidade de vida e testemunhar essa novidade de vida para que outras pessoas também possam ter o prazer de viver essa novidade de vida que só Deus pode proporcionar por meio de Cristo. Né? Fomos libertos do pecado, para o pecado e da morte, precisamos anunciar isso. Cristo disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E já que fomos libertos, temos uma missão de transmitir isso para as pessoas. O que você está fazendo? E aí, meu querido, agora eu volto a bola para você, viu? Quais são as formas de contribuir com missões? De cooperar com missões? A gente sabe que missão a gente faz de três formas, né? É indo, é orando e também contribuindo. Se a gente não puder ir, a gente ora, a gente vai lá e oferta, segura as cordas para aqueles que estão no campo. Então a gente faz missão dessa forma, a gente indo, orando e também contribuindo. Se você não pode ir, vá lá e segura as cordas, sabe, enquanto todos estão lá. Se você não pode contribuir financeiramente, você ora para os missionários que estão no campo. Então, a questão de fazer missões é indo, orando e também contribuindo. Se você não pode ir, segura as cordas de quem está indo lá. Tem um certo autor chamado Paul Walsh vai dizer que segura as cordas de quem daquele está descendo no poço. É como se ele estivesse descendo um poço. A gente está descendo um poço e tem que estar segurando as cordas enquanto a gente desce, sabe? Então, tem três formas de fazer missões. É indo, é orando e também contribuindo. Amém, meu irmão. Aí eu me lembrei do que o Senhor falou. Grande mas poucos são os que ficam. É a nossa obrigação como cristãos, como salvos em Cristo, proclamar o Evangelho, orar pelos missionários, orar pelos projetos, orar por missões, para que outras pessoas também sintam esse desejo no coração de trabalhar, evangelizar, de pregar, de orar, de ser um intercessor, de orar por países que perseguem cristãos, e a entrada do evangelho é difícil, né, a qual muitos missionários são enviados. Né, isso é orar por essas pessoas. Nós temos que lembrar dos missionários no campo, orar pelas nações e por povos, principalmente também povos minoritários, né, que tem difícil acesso, que é muito difícil do missionário chegar lá, mas ele vai direcionado pelo Senhor, né, e vai também com um desejo no coração de alcançar um povo, de pregar o Evangelho, de fazer discípulos, de alcançá-los, e onde ninguém foi antes dele, né, e onde o Estado não pode ir, e onde o governo não vai, e alcançar essas pessoas que tanto precisam ser alcançadas. É o Evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. Glória a Deus por isso, né? Justamente. E você é um missionário em tempo integral, não é isso?
Isso. Amém. Você vive exclusivamente da obra, o dia todo, todos os dias. Você vive para isso. Não só você. Existem outros missionários também, como você, que estão em campos, que foram enviados pelo Senhor e que precisam de cooperadores, de pessoas que invistam, que contribuam, que possam cooperar, né? Pessoas lá, missionários no Ribeirinhos, no Sertão, aí em Pernambuco, nesses projetos Cristolândia e tantos outros que existem no Brasil e no mundo, não é isso? E é necessário que haja esse desejo, esse ardor no coração e orar também para que Deus levante pessoas que nós conhecemos como mantenedores, né, que possam contribuir com a obra e ofertar para que missionários como você possam continuar na obra, né, contribuir, porque você não é assalariado, né? O que você recebe é o que as pessoas contribuem, né, o que Deus coloca no coração e enviam para você e mantém você na obra. E aí, meu irmão, eu gostaria de perguntar se as pessoas quiserem contribuir, ofertar comissões, né, como é que elas podem fazer para conversar com você e as pessoas que estão nessa live aqui ou que vão assistir, que ouviram aí os seus testemunhos, ouviram sobre esse projeto, né? E aí Deus colocou no coração dela, fez sentir o desejo de contribuir com essa obra que você faz parte. Como é que essa pessoa ela pode entrar em contato com você e contribuir, cooperar com você, ou enviando uma oferta? Também podem começar já a partir de agora também a se dispor a orar por você no campo missionário, não é isso? Então, você está aí, você pode ficar à vontade para falar sobre isso. Primeiramente, a gente trabalha com missionários da Missões Nacionais, a gente trabalha com o PAN, que é o Plano de Ação Missionária. É através do PAN que vem o sustento, tanto do projeto, como também a nossa como missionário no campo. Como missionário radical, que eu passei 1 ano e 2 meses, eu passei de forma totalmente voluntária. Não recebia nada do projeto, nada, sabe que nada, nada mesmo. Não sou remunerado ainda. Essa semana, graças a Deus, saiu minha contratação como missionário em formação. E a forma de contribuição que a gente pode ter é através do PAN, que é o Plano de Ação Missionária. Você contribui diretamente com o projeto e também com o missionário que está no campo. Então, a forma de contribuir é através do PAN. Como eu já falei, segurando as cordas enquanto a gente está aqui. Através do PAN é onde você pode abençoar a nossa vida que estamos aqui. Porque, como você bem falou, a gente não tem o nosso trabalho secular. O nosso trabalho é aqui. Nós estamos de forma de tempo integral. A gente mora no projeto, a gente vive do projeto. Então, é através do projeto que está a nossa vida. Então, a gente precisa de parceiros, né? Que estejam segurando as cordas enquanto a gente está aqui. Para que a gente possa continuar no campo e também ser abençoado por irmãos. Além do mais, né? A gente também passa o feedback e para essas pessoas que estão contribuindo. Acho que, como você falou, a gente trabalha com mantenedores, né? Então, o PAN, a gente faz seu cadastro no site da Junta de Missões Nacionais e a gente mantém o contato com você, você recebe o seu boleto para você pagar, você também pode fazer o cadastro através do cartão de crédito, ou débito, conta corrente. O PAN, você pode contribuir a partir de R$30. Olha só, R$1 por dia. É só eliminar uma pizza do final de semana e começar a contribuir com missões. A partir de R$30. Você decide, eu quero contribuir, eu quero abençoar a sua vida que está aí. Então, você fala comigo, me procura aqui mesmo no Instagram, ou se quiser meu contato e você conhece Jefferson, fale com o Jefferson no WhatsApp, ele manda meu contato para você, a gente lá conversa. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso também, eu lá explico para você, é bem confiável, você vai estar abençoando tanto a minha vida, não somente a minha, mas a vida dos acolhidos e também dos seus familiares, porque é através da nossa vida que nós estamos aqui. Então é basicamente isso, a forma de você contribuir através do PAN, que é o Plano de Ação Missionária. Amém.
A minha esposa estava dizendo aqui, já você mantenedor. Então, você já tem, olha, você já foi abençoado aí já com uma pessoa que vai lhe ajudar, viu? Amém. E, Amém, mais, né, glória a Deus Gelson? por isso. Além dos parceiros que a gente tem, que contribuem financeiramente, também parceiros que oram pela nossa vida. Porque a gente sabe a batalha que a gente vive no nosso dia a dia. É uma guerra espiritual que a gente está vivenciando, a gente está trabalhando com vidas, então vidas importam. Então, é importante que você também ore pela minha vida. Estou aqui. Não somente pela minha, pela vida dos outros missionários, pela vida dos acolhidos que estão aqui, pela vida da nossa coordenação, pela vida de tantos outros. Então, é importante também você orar por mim. Segura as cordas enquanto estou aqui. Ore pela minha vida. Se puder, contribui no financeiro, mas investe em missões. A pergunta da live, vale a pena investir em missões? É porque vale muito a pena investir em missões mesmo. Porque a gente está investindo diretamente naquilo que brotou do coração de Deus, que é missões. Então vale muito a pena investir em missões, porque a gente está investindo em vidas, e vidas importam. Vidas importam para Deus. Vidas que estavam longe do Senhor, longe, vidas que estavam à margem da sociedade, sabe? Pessoas que você passa no meio da rua, que você não quer nem conversar, que você não quer nem conversar, que você não dá nenhum oi, você não para um segundo para dar atenção. Mas as pessoas, elas valem muito para o Senhor. Porque para o Senhor, elas têm esperança. É no Senhor que elas têm esperança. É no Senhor que ela encontra transformação de vida. Então, a esperança para essas pessoas que estão na margem da sociedade. A esperança, sim. Porque Deus, sim, é a nossa esperança. Deus, sim, é a nossa esperança. Então, vale muito a pena investir em missões, porque a gente está investindo diretamente, como eu já falei, naquilo que Deus nos chamou para fazer. A gente investe em missões, a gente está investindo no reino de Deus. A gente está investindo em vidas. Vidas importam sim para o Senhor. Vidas importam sim. Então a gente crê que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação do homem perdido. O Evangelho que está na margem da sociedade, quando o Evangelho vai de encontro com ele, quando Jesus Cristo vai de encontro com ele, e tira essas pessoas que estavam lá, que agora dá agora vida para essas pessoas. E elas sim, têm a sua vida transformadas pelo poder do Evangelho. Aí a gente para pensar, como vale a pena investir em missões? E como é que vale a pena investir em missões? Vale muito a pena mesmo. Porque missões brotou do coração de Deus. A gente vê um Deus missionário. Um Deus que se importa com missões. Por isso que vale muito a pena investir em missões. Muito a pena mesmo. Glória a Deus. Rapaz, eu ia dizer assim, amém, conversa boa, faça suas considerações finais, mas eu acho que essas foram as suas considerações finais. ou você tem mais alguma coisa para falar? Sim, tenho. Faça suas considerações finais. Pode falar isso. Pode fazer. Pronto. Pode fazer suas considerações. Olha, primeiramente, agradecer, né, a cada um que para um pouco para ouvir esse papo aqui que a gente está tendo, de poder ouvir e ser abençoado também através dos testemunhos que eu falei aqui, que a gente contou nessa conversa, que é muito boa. Falar sobre missões é muito bom, porque é muito importante, é algo que está no coração de Deus. Antes também, quero mandar um abraço para uma pessoa que eu considero muito, meu pastor aí, o pastor João, lá de Marcação, viu? Lá de Marcação, uma família abençoada pelo Senhor, missionário também da Junta de Missões Nacionais. Então, Amém, um abraço. Deus abençoe. Obrigado por estar aqui com a gente. Inclusive, eles têm orado muito pela minha vida. Então, abração, pastor. E agradeço a cada um que passou um tempinho aqui com a gente para ouvir um pouco, para conhecer o projeto, um pouco do projeto. Inclusive, o projeto não é só aqui em Pernambuco, mas nós temos 44 unidades espalhadas pelo Brasil. 44 unidades.
espalhadas pelo Brasil. Então, são muitas famílias que estão sendo abençoadas. A minha palavra de agradecimento a você e também de incentivo para você, sim, começar a investir em missões. Se você tem um desejo de contribuir com missões, nos procure. O campo, os missionários estão no campo e sim, tem pessoas que vão ser abençoadas através da sua vida também. Você foi abençoada pelo Senhor, então abençoe outras vidas também que estão aqui. Porque você não apenas abençoa a minha vida que estou aqui como missionário, mas também você abençoa a vida dos nossos acolhidos. Porque a gente que está no dia a dia com eles. É da família que a gente passa o feedback de como é que eles estão. É o sorriso de uma mãe feliz, porque sabe que o filho não está mais entregue às drogas, mas uma vida que está sendo transformada. É de uma mãe que estava com o coração aflito, que agora que está com o coração orgulhoso, porque o filho está abandonando aquilo que estava desgraçando a sua família, que estava destruindo a sua família. Então, eu senti você, eu desafio você na realidade, a começar a contribuir com missões. Se você tem um desejo e quer contribuir com um projeto, me procure, que sim, eu vou passar para você também a quantidade, passar de perto os feedbacks do que tem acontecido aqui no campo, dos testemunhos que tá sendo realizado, das vidas que estão sendo transformadas. Então, se você tem um desejo de contribuir com missões, fala comigo no privado, fala com o Jefferson também no privado, que a gente sim vai mostrar para você a forma de você contribuir com missões. Então, investir em missões. Investir em missões é investir em vidas. E vidas importam. Vidas importam. E se importam, a gente tem que começar a investir. A gente não tem que deixar com que essas pessoas se percam. A gente temos que investir em missões, porque a gente está investindo diretamente naquilo que está no coração de Deus. Amém. Que bênção. Glória a Deus por isso. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós ficamos muito maravilhados em podermos contemplar as grandezas de Deus em nosso meio, a forma como Ele tem alcançado as pessoas por meio da igreja. Isso é muito maravilhoso. Esse é o objetivo dessa live. É falar sobre missões, sobre projetos, sobre missionários, incentivar as pessoas a fazerem missões, a orar por missões, a contribuir e ofertar. Você que está aqui nessa live, você que vai ver o vídeo, faça missões, pregue o evangelho, compartilhe o evangelho. Esse amor que te alcançou, essa salvação que te salvou, que te libertou, que te deu uma nova vida, transmita ela. Abençoe outras pessoas. Fale de Cristo. Ore também pelos missionários que estão no campo. Ore por missões. Ore pelos projetos que você conhece, como esse Cristolândia. Ore por tantos outros projetos, missionários que você conhece, países que estão com índice alto de perseguição aos cristãos. Se você conhece uma igreja que não tem uma atuação forte no campo missionário, ore para essa igreja, trabalhe, atue, faça parte, coopere com a expansão do reino, com a própria proclamação do evangelho. Só assim a sociedade pode mudar. Eu creio piamente, Samuel, que a mudança que nós tanto precisamos não está em outro lugar a não ser no poder e no amor de Deus. É por isso que nós amamos missões, nós amamos a igreja, amamos e tememos a Deus. Porque nós sabemos quão grande é esse amor que nos alcançou e queremos transmitir esse mesmo amor para outras pessoas. Glória a Deus por isso. Amados, eu também participo de projetos missionários da igreja local. Nós estamos atualmente trabalhando em uma comunidade aqui que Samuel conhece, que é uma comunidade conhecida como Salema, que é dentro da cidade de Rio Tinto. Uma comunidade que ainda não tinha ouvido do Evangelho.
E nós estamos lá há mais de um ano fazendo discipulados, e estamos nos preparando para nos fixarmos lá e termos um ponto, um local onde possamos receber essas pessoas, dar estudo bíblico, fazer cultos, né? E tudo isso gera gasto, gera despesa, gera demanda. Então, se você quer contribuir com esse projeto de Samuel, se você quer contribuir com esse projeto que eu faço parte, ou se Deus tocou no seu coração, você quer fazer missões, você quer orar por missões, quer saber por onde começar, por quem orar, quais os projetos, quer contribuir e ofertar com missões, fale comigo no meu privado, no direct, que eu vou ter o prazer de conversar com você, de te orientar. Fale com o Samuel também, que é missionário em tempo integral, servindo na junta missionária, nesse projeto tão maravilhoso e abençoado, que é a Cristolândia, que trabalha com ressocialização de dependentes químicos, inserindo eles novamente na sociedade, mas não somente isso, introduzindo, colocando eles também no reino de Deus, transformando vidas. Isso é que é o maravilhoso. Coopere com a expansão do reino. Coopere com a pregação do Evangelho. Samuel, eu também quero agradecer você. Rapaz, conhecer você foi uma bênção para mim. Tem sido algo que tem alegrado muito meu coração. O que eu ouço de você, bons testemunhos, pessoa maravilhosa. E o meu desejo, do fundo do meu coração, é que Deus continue te abençoando, te usando para a glória dele, que você possa alcançar outras pessoas, que Deus levante mantenedores para te sustentar nessa obra, que Deus abençoe aí sua igreja local, os líderes que te apoiaram, os irmãos que cooperam com você, que oram por você, porque isso é muito importante. E nós devemos orar também para que em outros locais, outros líderes também possam apoiar os membros, aqueles que querem e sentem desejo de estar na obra missionária. Né? Que as igrejas locais incentivem, que os pastores e os líderes enviem, preparem, trabalhem isso e enviem, de fato, missionários que querem estar no campo, que sentem esse chamado do Senhor. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado também vocês que estiveram aqui com a gente nessa live até agora. Essa aqui será a primeira de muitas lives. Nós vamos trazer outras pessoas aqui e falar de tantos outros temas tão importantes, sempre trabalhando essa questão de missões, evangelismo. Tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez, Samuel. Que Deus abençoe a sua vida, tá? E a gente vai conversando mais durante a semana aí. A gente tem algumas coisas boas para compartilhar e para trabalhar, tá bom? Deus te abençoe, meu irmão. Amém, amém, amém. Deus abençoe cada um aqui também. Amém. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, Samuel. Fica na paz. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Tchau. Com Deus. Tchau.